Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Aurora, uma bolsa mega espaçosa, feita no fio de malha, com uma lateral contínua muito fácil. Olha só que lindo resultado dessa peça. É uma nova trama para esse modelo, então espero muito que vocês gostem. Se você já gostou do modelo só de ver, curte esse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as aulas que eu publico para vocês. E se você fizer a sua bolsa, não deixa de me marcar lá no Instagram, que eu quero muito ver, tá bom? Eu produzi essa aula com muito carinho, de forma gratuita. Então, a única coisa que eu peço é o apoio de vocês. É muito importante, porque quanto mais vocês curtem, comentam, compartilham, mais eu fico animada, motivada para produzir novos modelos para vocês, tá bom? Então, curte esse vídeo, comenta aqui um coração. Se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui do canal, seja muito bem-vindo. E também comenta aqui que cor que você vai fazer a sua, tá bom? Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu preparei a aula de uma mochila, vou deixar uma foto passando aqui, inclusive vocês me pediram muito e eu atendi o pedido de vocês. Então, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Quem sabe a próxima aula não seja feita com o seu pedido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você quiser apoiar o canal, você pode também estar participando da área de membros aqui do YouTube, que é a comunidade Fios Tata. Você clica do lado do nome do canal, onde vai estar escrito Seja Membro ou Tornar-se Membro, e todo mês temos aulas exclusivas por lá, fora mais de 21 aulas exclusivas que já tem disponível para vocês assim que você assina, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar 2 novelos de fio de malha premium de 27 milímetros. Essa é a cor caramelo, vou deixar o link para vocês na descrição. Pode ser que não tenha essa cor aqui disponível, porque algumas estão esgotadas, tá bom? Vou deixar o link na descrição e também vou deixar o produto aqui nessa sacolinha. Essa sacolinha é a nova plataforma de compras do YouTube Shop, então é super seguro, você compra direto pelo YouTube mesmo, tá bom? Vou utilizar uma agulha de 6 milímetros, também vou deixar o link na descrição, essa agulha é maravilhosa. Tesoura. 4 argolas articuláveis, ó. E também botão imantado de 18 milímetros. Eu vou colocar só um, mas você pode pôr zíper ou colocar 2 botões imantados, caso prefira. E para finalizar a nossa peça, eu vou aplicar a minha etiqueta personalizada, eu comprei pela Shopee, vou deixar o link na descrição e aqui na sacolinha também. É uma ótima opção, valoriza muito a peça e ela sai, acho que menos de R$4, se eu não me engano, cada uma, tá? Aí você escolhe o tamanho, menor, 8 por 11 milímetros. E aí depois você entra em contato no chat para passar o que você quer que escreva. Eu escolhi aqui que escrevesse Fios Tata com essa fonte que eu já tenho estabelecida nas minhas redes, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 47 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai aumentar de 2 em 2 correntes. Caso você queira uma bolsa menor de altura, você vai diminuir de 2 em 2 correntes. E caso você esteja trabalhando com um fio mais fino do que o meu e quer no mesmo tamanho que a minha bolsa, você pode estar seguindo as medidas que eu vou passar para vocês durante essa aula. E aí, no caso, agora no início, o que é importante você entender, alcançou a quantidade de centímetros que você precisa analisar se você fez quantidade ímpar de correntes, tá bom? Então, faça aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 47 correntes. Trabalhei aqui 47 correntes, ficou medindo, vamos ver aqui, 39 centímetros. Lembrando que essa não é a altura final da nossa peça, tá? Feito aqui as minhas 47 correntes, eu vou virá-las para baixo e vamos trabalhar nessas ondulações que nós temos atrás de cada uma.
Eu pulo a primeira ondulação e trabalho um ponto baixo atrás de cada ondulação. E fico com um total de 46 pontos. Para o padrão que nós vamos utilizar nessa bolsa, precisa ser números pares, tá bom? Então, pulo a primeira ondulação, entro na segunda, a minha corrente permanece aqui embaixo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação, até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. Agora, para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Eu entro aqui nesse primeiro ponto e passo essa pontinha de fio para cima para ir escondendo ela. Volto a laçada na agulha e viro o meu trabalho. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar um ponto baixo, igual nós fizemos na carreira anterior. Então, eu entro aqui no primeiro ponto, que é esse onde eu passei o fio para cima, e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu entro aqui nas 2 alcinhas, olha, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, mas não finalizo ainda. Vamos para o próximo ponto, olhando daqui de cima, pegando na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Deixo esse pedacinho de fio aqui no meio. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro as 3 de uma vez e faço uma corrente. A partir daqui, nós vamos repetir esse ponto aqui. Então, eu entro no próximo ponto, nas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Vamos no próximo ponto, só que eu olho aqui em cima, na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, ficando com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez, e faço uma corrente. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, vamos no próximo ponto, olhando aqui de cima, vamos pegar na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez e faço uma corrente. Depois, você pode passar um pinguinho de cola na ponta aqui, ó, para não soltar, tá bom? Então, vamos repetir esse padrão aqui, olha, até chegarmos no penúltimo ponto, porque o último ponto, ele vai ser um ponto baixo, assim como o primeiro. Trabalhei aqui a minha segunda carreira. Como eu falei para vocês, o último ponto vai ser um ponto baixo. Finalizei aqui com uma corrente, não pode esquecer de fechar com a corrente depois de fazer esse padrão aqui, tá? No próximo ponto, eu faço apenas um ponto baixo comum. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e a partir daqui nós vamos apenas repetir o mesmo padrão dessa segunda carreira, tá? Então, o primeiro ponto vai ser um ponto baixo e agora vamos voltar à sequência que eu acabei de ensinar na carreira de baixo. Então, aqui, ó, eu entro pelas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Vamos no próximo ponto aqui em cima e pegamos na alcinha de trás. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. E faço uma corrente. No próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. No próximo ponto, aqui em cima, eu entro na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez e faço uma corrente. É importante nesse padrão sempre dar uma esticadinha aqui nos pontos, tá? E agora é só repetir essa sequência. Vamos no próximo ponto, entro nas 2 alcinhas, puxo o fio que vem do novelo. No próximo ponto, pegamos apenas na alcinha de trás.
puxo o fio que vem do novelo. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro as 3 de uma vez e faço uma corrente. No último ponto, vamos fazer apenas um ponto baixo, igual fizemos para iniciar. Então, eu vou seguir desta forma, sempre que finalizar a carreira, sobe uma corrente, vira o trabalho e repete essa sequência. Como nós iniciamos com ponto baixo, a última carreira também vai ser de ponto baixo, tá? Mas eu volto aqui para fazer a última carreira junto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 18 carreiras até o momento. De altura está medindo 48 centímetros. E de comprimento está medindo 25,5. Caso você queira maior de altura, você vai trabalhar mais correntes no início, aumenta de 2 em 2. Caso você queira maior de comprimento, você vai trabalhar de 2 em 2 carreiras a mais. Se você quiser menor de altura, você vai diminuindo de 2 em 2 correntes no início, e se você quiser menor de comprimento, você vai diminuir de 2 em 2 carreiras, tá bom? Agora que ainda no corpo, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, assim como fizemos no início. Então, eu trabalhei aqui uma corrente, viro o meu trabalho, e agora aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, ó. Então, vamos aqui no primeiro ponto e trabalho um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, sempre pegando nas 2 alcinhas. E faço ponto baixo. No próximo ponto, entro nas alcinhas e faço ponto baixo. Assim vamos seguir trabalhando até chegar no último ponto. Trabalhei aqui a minha última carreira de pontos baixos, finalizei aqui com uma corrente. Agora, nós vamos para a lateral. E nesse momento, eu quero te explicar como você vai calcular essa lateral se você fez ela em um tamanho diferente do meu. No meu caso, eu iniciei com 47 correntes, ficando com um total de 46 pontos. Como eu comentei no início, é importante que você faça a quantidade de correntes de números ímpares para que você fique com a quantidade de pontos nos números pares. Você vai pegar essa quantidade de pontos que você tem, no meu caso é 46. E aqui eu vou tirar 12 pontos. Serão 6 pontos de diminuições, uma diminuição desse lado de 3 pontos e outra diminuição do outro lado de 3 pontos, e 6 pontos baixos entre uma diminuição e outra. Então, eu pego 46 e tiro 12 pontos, que no meu caso fica 34. Esses 34 eu vou dividir por 2. Por quê, Tata? Porque você vai distribuir para esse lado e para esse lado. Então, você divide por 2, que no meu caso dá 17 pontos. Então, serão 17 pontos, diminuição de 3 pontos, 6 pontos baixos, diminuição de 3 pontos, 17 pontos baixos. Isso nessa primeira carreira. Então, você vai pegar o seu trabalho e vai fazer essa conta. Os 17 pontos, eles definem a altura da sua bolsa. E os 6 pontos baixos aqui entre uma diminuição e outra, eles definem a largura da nossa bolsa. Então, quanto mais largo, mais pontos você precisa colocar aqui, tá bom? Eu indico sempre, no mínimo, 4, tá? Eu vou colocar 6, mas o mínimo que eu indico é ter 4 pontos baixos entre uma diminuição e outra. E, pessoal, se você estiver utilizando um fio de poliéster, por exemplo, aí, claro, você vai precisar trabalhar mais pontos baixos para sua bolsa alcançar a largura que você deseja, tá? Mas não se esqueçam de distribuir esses pontos corretamente. Então, por exemplo, assim, em vez de você fazer 6 pontos baixos entre uma diminuição e outra, você trabalhar 8 e não 6, então aqui você vai fazer 16 e aqui 16, porque você tira um de cada lado. Então, se você aumentar aqui, você tira aqui da altura, tá bom? Então, vamos agora começar a trabalhar a lateral. Aproximei vocês aqui, olha, e vamos começar, ó.
como eu falei, eu finalizei aqui com uma corrente, vou virar o meu trabalho, e a partir daqui, nós vamos trabalhar pegando apenas nessas alcinhas aqui de cima do nosso ponto. Aqui nesse caso, gente, eu quero muito que essas alcinhas aqui de trás fiquem para fora. Normalmente eu já inicio trabalhando nelas. Só que aqui, ó, se vocês forem ver, eu quero esse lado para frente, que é a frente do ponto baixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o avesso do ponto baixo, eu não quero esse lado para frente. Então, nesse único caso exclusivo, nessa primeira carreira, eu vou trabalhar pegando apenas nessas alcinhas da frente, em vez de trabalhar pegando nas de trás. Tá bom? Então, aqui eu vou iniciar com 17 pontos baixos. Então, eu entro aqui no primeiro ponto pegando apenas na alcinha da frente e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, vou trabalhar pegando apenas na alcinha da frente e trabalho o segundo ponto baixo. No próximo ponto, pegando apenas na alcinha da frente, eu trabalho o terceiro ponto baixo. E aqui nós vamos seguir trabalhando um ponto baixo em cada ponto até completar 17 pontos. Trabalhei aqui 17 pontos baixos. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a diminuição de 3 pontos. Mas antes, deixa eu contextualizar por que nós fazemos essa diminuição de 3 pontos. Essas duas diminuições, elas servem para criar a quina da lateral, tá? Então, vocês vão reparar, vocês provavelmente viram aí no início da aula, essa quina que se forma, então a nossa lateral fica assim, ó. Então, essa quininha aqui, ó, é as diminuições de 3 pontos, por isso que temos apenas duas, uma de cada lado, tá? E você não pode deixar de fazer essa diminuição, senão não vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou sempre pegar somente nessa alcinha da frente, tá? Então, eu entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, não finalizo ainda. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e não finalizo ainda. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Agora eu fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Fiz a diminuição de 3 pontos. Agora, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos trabalhar outra diminuição de 3 pontos, tá? Então, eu entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Entro no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Entro no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Aqui nessa bolsa, pessoal, é importante a gente sempre dando leves esticadas, moldando a nossa peça. Agora, vamos finalizar trabalhando 17 pontos baixos. Finalizei com os 17 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. A partir dessa carreira, agora a gente trabalha pegando apenas as alcinhas de trás, tá bom? Na primeira carreira, nós pegamos apenas as de dentro, né, a da frente, justamente para ficar esse detalhe aqui fora, tá vendo? Agora, vamos iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos. Independente do tamanho que você fizer, você pode também trabalhar apenas 6 pontos baixíssimos agora nesse início, tá bom? Então, pegando apenas na alcinha de dentro, eu entro nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro na alcinha de dentro, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez.
No próximo ponto, entro na alcinha de dentro, fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Não façam esse ponto baixíssimo muito apertado, senão a sua lateral vai começar a entrar, tá bom? Então, aqui eu já fiz 3, vamos trabalhar mais 3, olha. 4, 5 e 6. Aí, para você saber agora quantos pontos baixos você vai fazer, você olha aqui por dentro e você vai ver onde vai ser a próxima diminuição de 3 pontos, que aqui, ó, vai ser sempre o segundo ponto que você vai pegar é a diminuição anterior. Então, você também vai pegar um antes e um depois. Então, a próxima diminuição de 3 pontos serão nesses 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, vamos contar quantos pontos nós temos até chegar aqui no ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz o último ponto baixíssimo. Isso é para qualquer tamanho que você vai ver isso, tá bom? Então, não conto esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Então, volto aqui o meu trabalho para o lado certo. E pegando apenas na alcinha de dentro, vamos trabalhar 10 pontos baixos. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos. Agora vamos trabalhar uma diminuição de 3 pontos. Então, entro no primeiro ponto, pegando apenas na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. No próximo ponto, entro na alcinha de dentro, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. No próximo ponto, entro na alcinha de dentro, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Ficamos com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Na carreira anterior, entre uma diminuição e outra, fizemos 6 pontos baixos. A cada carreira você trabalha 2 a menos. Então, se anteriormente eu trabalhei 6, nessa eu vou trabalhar apenas 4 pontos baixos. Caso vocês tenham dúvida, pessoal, nessa primeira carreira, como tem que fazer cálculo, você pode comentar assim, Tata, eu fiz tantos pontos. Não trabalha, desculpa, não comenta para mim quantas correntes, comenta para mim quantos pontos você ficou no corpo. Aí eu falo para você, olha, você vai fazer tantos pontos baixos, diminuição, tantos pontos e diminuição. Claro, se você estiver trabalhando no fio de malha, fica mais fácil para mim te fazer essa conta. E aí, as outras carreiras você faz dessa forma que eu estou ensinando aqui. Então, se aqui você fez 8 pontos baixos, agora você trabalha 6 nessa carreira, na próxima 4, na próxima 2. Depois, diminuição e diminuição. Vocês vão entender nas próximas carreiras, tá bom? Mas pode comentar aqui embaixo que eu te ajudo. Então, vamos lá trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, olha, se você olhar aqui por dentro, fica certinho onde vamos fazer a diminuição. Um ponto baixo antes da diminuição anterior, a diminuição anterior e um ponto baixo depois. Então, vamos trabalhar aqui outra diminuição de 3 pontos. Vou no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Aqui, ó, vocês já conseguem visualizar como vai ficando essa lateral, tá vendo, ó? Essas diminuições formam a quina aqui, ó. Agora, vamos trabalhar 10 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Trabalhei aqui 10 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Vamos trabalhar uma corrente, viro o nosso trabalho. Desculpem, acabei batendo em vocês. E agora, vamos voltar trabalhando 6 pontos baixíssimos, pegando apenas nas alcinhas de trás, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dá uma esticadinha aqui. Agora,
nós vamos trabalhar, aqui você não precisa ficar vendo onde é a próxima diminuição, por quê? Basta você trabalhar um ponto baixo a menos do que o da carreira anterior. Então, anteriormente, eu trabalhei 10 pontos baixos. Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas 9 pontos baixos. Trabalhei 9 pontos baixos e agora faremos outra diminuição de 3 pontos. Então, vamos lá. Entro no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo. Vamos no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo. Vamos no terceiro ponto, puxo o fio que vem do novelo. Ficamos com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Na carreira anterior, nós trabalhamos 4 pontos baixos de uma diminuição, entre uma diminuição e outra. Já nessa carreira, trabalharemos apenas 2. 1 e 2. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Puxo o fio do primeiro ponto, puxo o fio no segundo ponto, puxo o fio no terceiro ponto. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Olha só a nossa lateral se formando, ó. Agora vamos trabalhar 9 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final de mais uma carreira. Vamos fazer uma corrente, viro o meu trabalho e vou iniciar trabalhando 6 pontos baixíssimos, pegando apenas nas alcinhas de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dá uma esticadinha aqui na ponta. Na carreira anterior eu trabalhei 9 pontos baixos, então nessa carreira eu irei trabalhar apenas 8 pontos baixos. Trabalhei 8 pontos baixos, agora aqui vamos trabalhar a diminuição de 3 pontos. Vou no primeiro ponto, sempre trabalhando na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. No segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. No terceiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos baixos, separando uma diminuição da outra. Agora não teremos nenhum. Então, eu fiz uma diminuição e eu faço agora a outra. Então, entro no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, entro no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, entro no terceiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez. Agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Fiz aqui a sequência de pontos baixos e pontos baixíssimos. Vamos fazer uma corrente, agora vamos unir essa lateral aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio. Não precisa ser um pedaço muito grande, ó. Percebam aqui, ó, é um tamanho da lateral e sobra um pouquinho. Fiz a corrente, vou puxar aqui meu fio. E eu vou fazer a costura dessa lateral com a agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, pode usar de crochê. Então, você entra aqui nos pontinhos, como eu vou fazer com a agulha de tapeceiro, e vai puxando o fio, tá bom? Essa aqui é a agulha de tapeceiro, ela é bem baratinha, gente, e ajuda muito nos acabamentos, agiliza o nosso trabalho, então eu gosto bastante. Tenho várias dessa aqui pelo ateliê. Vou colocar aqui meu fio e vamos unir essa lateral. Eu vou começar passando o fio por essa alcinha aqui, ó, bem na pontinha. E para unir essa lateral, olha, nós vamos trabalhar pegando nessa alcinha aqui de fora e na alcinha de fora do ponto da frente. E passo meu fio desta forma. No próximo ponto, pego na alcinha de fora, pego na alcinha de fora do ponto da frente e puxo o meu fio. No próximo ponto, pego na alcinha de fora desse lado,
pego na alcinha de fora do outro lado e puxo o meu fio. É importante que nesse pedacinho aqui você puxe bem o fio, porque é isso que vai fechar de fato essa lateral, tá? No próximo ponto, entro na alcinha da frente, entro no próximo ponto. E aqui, pessoal, por isso que nós temos a mesma quantidade de pontos, porque fica igual dos dois lados, tá? Então, vamos seguir essa costura até finalizar aqui a nossa lateral. Costurei toda a minha lateral. Olha só que bonito que fica, gente. Ó, essa é a parte externa. Deixa eu mostrar como que ela fica por dentro, olha. Fica assim. Ó. Fica bem bonito. Agora, eu vou pegar o que sobrou de fio, não tudo, né? Mas vou passar um pouco aqui dentro dos pontos e depois eu vou passar um pingo de cola ou faz uma costura simples também, tá? É só para não soltar a ponta desse fio. Primeira lateral concluída. Na segunda, pessoal, nós iremos repetir a mesma coisa. Mas como vocês podem perceber, o fio tá solto da nossa bolsa. Então, a única diferença é que aqui no início, deixa eu mostrar para vocês, nós vamos trabalhar, né, pegando essas alcinhas de dentro, começando aqui e terminando aqui, tá? A diferença é que aqui eu preciso prender esse fio. Então, como que eu vou fazer? Eu entro aqui no primeiro ponto, pegando na alcinha de dentro, pego o fio que vem do novelo, passo por essa alcinha. No primeiro ponto, eu fico só com uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Aqui eu fiz uma corrente. Agora, eu volto no mesmo ponto, deixo sempre esse pedacinho de fio em cima da agulha e trabalho ponto baixo. Então, agora sim eu fiz o primeiro ponto baixo. Por quê? Quando você voltar trabalhando, pegando apenas na alcinha, aqui ó, nessa alcinha, você tem ela aqui. Então, esse primeiro ponto aqui que foi a corrente, a gente não conta. Então, a partir daqui eu fiz vou fazer mais 16 pontos baixos e vou repetir a mesma sequência desse lado aqui, tá? Então, ó, vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de dentro, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Então, tá vendo aqui, ó? Você conta que você fez 2 pontos baixos, porque você conta por essas duas alcinhas aqui, ó, em cima de cada um. Então, você segue o mesmo padrão que você fez do outro lado e volta aqui pra gente dar continuidade na nossa peça. Trabalhei aqui a outra lateral, pessoal, olha só como que fica os dois lados. Se você sentir que a sua bolsa não ficou certinha assim, vai moldando ela, dando esticadinhas ou apertando, se necessário. E vocês podem reparar que eu gosto muito de dobrar assim, ó, as pontas das bolsas, porque eu acho que fica muito bonita essa ideia na lateral, ó. Então, ficou perfeito, olha isso. Que linda que ficou. Agora, vamos fazer a alça de mão. Para fazer a alça de mão, eu vou iniciar fazendo 5 correntes. Se você quiser que ela fique mais grossinha, você vai trabalhar mais correntes. Caso você queira ela mais fina, você vai trabalhar menos correntes, tá bom? Vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntes ficaram medindo 4 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui, ó, de cada corrente. Começando por essa daqui, ó. Essas outras desse lado vão ficar para dentro da nossa alça. Então, pego aqui, ó, e vou começar por essa alcinha aqui, ó. Entro nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passa dentro das duas. Essa alça, ela é toda em ponto baixíssimo, tá? Então, eu não conto quantas correntes, quantas carreiras eu estou fazendo, tá? Eu só vou trabalhando até alcançar o tamanho que eu desejo.
tanto que ela não tem começo e fim de carreiras, tá? Agora, vamos entrar nessa alcinha aqui, ó. Fiquei com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez, fazendo ponto baixíssimo. Agora, vamos entrar nessa alcinha aqui, ó. E faço ponto baixíssimo. Agora, vamos entrar nessa alcinha aqui. É sempre a alcinha seguinte. E faço ponto baixíssimo. Na próxima, você entra nessa daqui, ó. Faz o ponto baixíssimo. Na próxima, que é essa daqui, faço o ponto baixíssimo. Na próxima, essa daqui. E você pega somente uma alcinha, tá? E faz o ponto baixíssimo. E agora é só seguir trabalhando um ponto baixíssimo em cada alcinha dessa daqui, ó. Então, entro na próxima, faço ponto baixíssimo, entro na próxima, faço ponto baixíssimo. Olha só como é fácil. E você vê aqui já a alça se formando. Entro aqui, ó, no meio da alça, para sair lá embaixo na ponta. Aí. Para quê? Para puxar essa pontinha de fio para dentro, para irmos escondendo ela, tá? Então, aqui eu sigo trabalhando o ponto baixíssimo e deixa esse pedacinho de fio aqui no meio e vai trabalhando até alcançar o tamanho que você deseja. Trabalhei aqui, olha, até o tamanho que eu achei necessário, ficou medindo 30 centímetros. Vou cortar esse fio, puxo e venho aqui por dentro da alça, escondendo esse fio aqui por dentro. E depois é só passar um pingo de cola na ponta. Essas colas de artesanato mesmo, tá? Já estou aqui com as minhas alças. Vamos agora aplicar as argolas nas pontas e aplicar na bolsa. Se você quiser, pode aplicar a alça depois que aplicar o botão imantado, a etiqueta, pode ficar à vontade, tá bom? Ó, então coloquei aqui na alça, pego a minha bolsa, que ainda não está finalizada, porque falta o botão e a etiqueta, e aqui eu aplico passando pelo máximo de fio que eu conseguir, para ficar bem seguro quando você ou a cliente for utilizar, tá? Ó. Então, eu prendo assim. E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Passa pelo máximo de fio. Que você conseguir. Ó. Depois eu vejo se tá bem alinhado ou se precisa mudar aqui. E a mesma coisa do outro lado com a outra alça. Alças aplicadas. Agora vamos fazer a aplicação do botão imantado. Não tem segredo, gente, eu não tenho nenhuma técnica para falar para vocês sobre a aplicação do botão. Mas vamos lá. Vou colocar aqui o meu botão na minha peça. E para costurar, eu utilizo essa linha de nylon, linha transparente, como algumas pessoas conhecem, mas pode usar uma da cor do fio, essas convencionais, tá? Vou levar a agulha lá para dentro e eu preciso sair aqui nesse primeiro furo, ó. Vou colocar um pouco mais para baixo. Ó, saí aqui no primeiro furo.
Vou trazer o meu fio aqui para fora. E eu repito isso 4 vezes. Então, eu já fiz uma vez. Volto no mesmo furo aqui. Passo o meu fio aqui para fora, a minha linha, né, de costura. Volto no mesmo furo. Passo para fora pela terceira vez. Volto no mesmo furo. E levo para fora pela quarta vez. Agora, eu entro aqui e desço um pouco a agulha para sair aqui nesse furo de baixo, tá vendo? E repito isso por todos os furos e com o outro lado do botão imantado. Costurei o botão da minha bolsa, ó, deixa eu fechar aqui para vocês verem como vai ficar, ó. Agora, vamos escolher qual lado vai ficar para frente e qual lado vai ficar para trás. Eu vou querer, vamos ver, esse lado aqui para frente. Então, é nele que eu vou aplicar a minha etiqueta. Vou pegar ela aqui. Vou abrir aqui a minha bolsa. Peço desculpas pelos barulhos externos de moto. E agora, vou aqui escolher onde eu quero a minha etiqueta. Deixa eu ver se aqui no meio ela vai ficar boa. Ó, acho que sim. Aí eu pego a plaquinha que vem junto, coloco aqui. E com o auxílio do alicate, vou fechar as garrinhas na plaquinha. Fecho o botão. Aí se ficou um pouquinho torto agora, é só você arrumar. Vou dar uma ajustada aqui na bolsa, né? E vou afastar vocês para vocês verem o resultado final. Olha só, gente, etiqueta aplicada, na minha opinião, ela dá todo o charme final da nossa peça. E esse é o resultado incrível da nossa aula de hoje. Vou aproveitar e já vou passar as medidas finais para vocês. De comprimento, ela ficou medindo 25,5. De altura, 20,5. E de largura, 10 centímetros. Então, ficou uma bolsa mega espaçosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Já aproveita também e me conta se vocês gostam de modelos assim maiores, tá bom? Porque se vocês gostarem, eu posso gravar outras aulas para vocês. Já aproveita também para conferir outras aulas do canal, para ficar aqui comigo, aprendendo novos pontos, novas técnicas e novos modelos. Quando você fizer essa bolsa, não deixa de me marcar lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.